não é? Como a psicanálise, como o marxismo, talvez como algumas das nossas psicologias, além da psicanálise, não é? Quer dizer, por exemplo, nós poderíamos perguntar se todas as escolas de pensamento psicológico, behaviorismo, gestaltismo, psicologia sócio-histórica, psicologia da Gestalt, se elas são ciência ou são enunciados com sentido irrefutável. Se eles atendem o critério de Popper. Então, isso que eu estou perguntando. Para o Popper, qual o sentido irrefutável é metafísica. Não só. A metafísica é um tipo de conhecimento em que você encontra enunciados com sentido irrefutáveis. Mas há outros sistemas de pensamento que não são metafísicos, por exemplo, Marx, uma teoria da sociedade, uma sociologia, claro, tá. Um sistema psicológico qualquer, uma teoria psicológica, não é? Que se não tiver enunciados refutáveis, são enunciados com sentido irrefutáveis e não são metafísicos. Ele dá esses dois exemplos, né? Marxismo e psicanálise. São os exemplos preferidos dele, né? O marxismo e a psicanálise. Né? Agora, ele é muito criticado por causa disso, porque ele diz, não é ciência porque não atende ao critério... Vou perguntar um exemplo, que agora estou estudando antropologia. Por exemplo, a antropologia que trata dos antepassados, ela poderia ser com sentido, mas não é refutável. Você não tem como recuperar. Quando a gente faz, por exemplo, uma coisa... como é que chama? Arqueologia, né? Quer dizer, eles fazem uma série de enunciados que têm sentido, mas que não são refutáveis, porque você não tem como. Será que não são? Não, na medida em que é uma reconstrução histórica e que você não tem as evidências da época... É muito difícil como que é refutável. Mas as evidências da época, por exemplo, na questão da arqueologia, é possível. Você pode refutar. Você pode pegar lá um esqueleto e falar, não, esse esqueleto tem 300 mil anos. Aí vem outro povo e fala, não, esse esqueleto tem 200 mil anos. Ele não é mais aquele que a gente estava pensando, era esse. Tá, mas mesmo se você não pensar em coisas tão físicas, daí eu não saberia nem, e a gente também pode perder muito tempo com o exemplo, mas... Assim, por exemplo, modos de vida, culturas, são mais refutáveis. Eles não vão nascer de novo para ver se vive daquele jeito mesmo. Não sei, mas tem coisas que você pode pegar pelo exemplo físico disso aí. Não tudo, evidentemente. Por exemplo, a religião, a forma... sei lá, a gente não começar a viajar. Por quê? Porque, então, mas o que é o critério de refutabilidade? Não é empírico? Você tem que fazer o teste empírico. Você tem que fazer o teste empírico. Mas o exemplo que a Anitta deu é interessante, porque pode ser, tem o teste de carbono, eles podem achar alguma outra coisa que faz o teste. Não, você pega, por exemplo, você pode pegar a questão da religião, a questão de como eles enterravam os mortos, do jeito que esses mortos eram enterrados. Isso denota uma forma religiosa, isso pode denotar uma forma de organização social, tudo. Mas o meu problema é a refutabilidade. Como que você vai construir uma situação para refutá-lo? Você pode construir aquilo dizendo, olha, isso pode não ser verdade, porque pelo que eu entendi, a diferença entre a verificabilidade e a refutabilidade é que a verificabilidade ela está procurando universal. E a refutabilidade está procurando negar aquilo que está posto para poder avançar. Né? Então eu posso dizer, olha, Edna, eu achei isso aqui, mas eu estou achando que isso não é... Eu não estou partindo do pressuposto da verificabilidade, eu estou partindo da refutabilidade. Aí você vai pegar o meu objeto de estudo e vai trabalhar com ele, com a perspectiva de refutar aquilo que eu estou falando. Eu não preciso reconstruir aquilo, você tem um objeto. Não sei, mas de qualquer maneira, se o critério dele é quando ele fala em teste, tanto que chamam ele de empirista. Então vamos discutir.
agora nós vamos ver o que ele queria. Mas porque está errado. ele exige. Está errado. Porque ele não é ele empirista. chama, ele não é. Ele não é empirista. Mas, por que ele chama disso? Porque ele exige O pra teste da refutar experiência. o teste da experiência. Mas Você não tem mais. Aí tem que entrar na questão da experiência. Porque, para mim, não tem mais condições do teste da experiência numa reconstituição histórica, por exemplo. Eu acho que Mas pode diferente. Eu acho que tem. Eu acho que pode. Eu acho que tem. Porque, por exemplo, Eu tenho laboratório, tecnologia, não minha. só tecnologia, Eu, cientista. de repente você pode ir na arqueologia descobrir algum documento, sei lá, um hierógrafo, alguma coisa lá, que daí você vai reportar e fazer uma análise, uma analogia, e dizer, não, essa realidade posta, ela possivelmente é diferente. Então, eu acho que nesse caso existe possibilidade. Né? Então, eu não sei mais o que poderia não ser metafísica e ser um É conhecimento. que você pegou o exemplo da não antropologia e chegou na questão da arqueologia. Nós estamos discutindo isso, calma. Tá? Não vamos generalizar. A gente pode pegar outras coisas, por exemplo, eu acho que até li essa questão do Popper em relação à psicanálise. Tá? Ele fala como é que você vai refutar, falsificar o id, o ego, o superego. Não tem como. Tá vendo? Quer dizer, você, agora, no início da nossa conversa, você falou da questão da sociologia, né? E entrou no campo da arqueologia. Aí, nós, somente Catarina e eu, estamos achando que pode ser que seja possível você ter um enunciado com sentido refutável. Né? Agora, com sentido irrefutável, nem do marxismo eu sei. Não, eu estava tentando ver outros exemplos, porque eu também não sei raciocinar dentro do marxismo nem da psicanálise, porque eu não conheço para saber exatamente o que é que ele está falando. Você deu um exemplo agora que acho que todo mundo concorda. Foi isso que eu li uma vez. Que realmente não é refutável, né? Não é refutável. Mas eu não consigo imaginar outros. A gente falou só da psicanálise e do marxismo aí, como exemplo. Aí eu fiquei tentando imaginar alguma coisa que eu estou conhecendo um pouco mais para saber o que não é refutável. E é com sentido, não é refutável. Toda metafísica. Se você, por exemplo, acreditar que a matéria existe, como é que você vai... Não, mas a metafísica, sim, eu entendo. Eu não entendo, assim, Fora da metafísica. desse nosso campo, tudo ciência, que a gente chama e quer que seja ciência, tudo que a gente está buscando, todo mundo está querendo, dentro da antropologia tem a mesma discussão, como fazer uma ciência antropológica, blá, blá, né? Daí definem lá o método indutivo, inclusive, eles definem. Deixa eu fazer... acabou? Não, é só isso. Eu queria saber alguma outra coisa que eu conheço para entender melhor. Mas talvez o melhor seja vocês pensarem no tipo de conhecimento que vocês dominam. Por exemplo, você trabalha com Piaget. Pergunta que eu faço. Os enunciados de Piaget são refutáveis? Ele reformulou a teoria dele em algum momento. Quem trabalha com Vygotsky, faça a mesma pergunta. Quem trabalha com análise de comportamento, Skinner, faça a mesma pergunta. No caso do Skinner, eu depois posso até dar um exemplo, que eu conheço bem e dou um exemplo. Mas eu acho que a ideia é essa, quer dizer, quando a gente vai então, essa é a passagem da filosofia da ciência, e esse é um dos objetivos desse curso, quer dizer, ver o que é a ciência e depois tentar levar esses conceitos para o seu tipo de trabalho. Então, se o Popper diz que ciência é aquele que contém enunciados refutáveis, então, se você trabalha com um determinado corpo de conhecimento que você acha que é ciência, você tem que fazer essa pergunta. Este conhecimento aqui, desde que ele foi constituído, ele em algum momento foi refutado, em algum momento ele foi reformulado, porque a refutação não é para você também pegar coisa e jogar fora, não é isso, é para você melhorar, para você avançar. É a questão do movimento. Não, vamos radicalizar. Não, vamos levar o pedalista, o negócio, não é? É para você reformular, para você avançar, né? Para você desenvolver a teoria. A pergunta é essa, então eu perguntaria, você conhece Piaget, desde a constituição da teoria dele. Em algum momento ele refutou algum aspecto da sua teoria, ele reformulou,
Skinner, posso dar um exemplo bom do Skinner. Quem acredita que o Skinner é um teórico do reforço está muito enganado. Quem acredita que? Que o Skinner é um teórico do reforço, que a teoria dele é uma teoria do reforço, está muito enganado. Porque foi falsificado e ele viu, foi falsificado e ele se reformulou. Ele fez uma outra teoria. Então, eu digo, bom, então o Skinner está seguindo o Popper, o modelo de ciência do Popper, tá certo? Agora, eu gostaria de ouvir um exemplo em relação ao Vygotsky, em relação ao... Então, Popper diz que a psicanálise, ele dá o exemplo muito do Adler. Então, o psicanalista, a pessoa que então trabalha com Freud ou trabalha com outro psicanalista qualquer, tem que fazer a mesma pergunta. Será que o Popper tem razão ao dizer que não é falsificável? Será? Talvez o Popper não conheça tão bem esses sistemas para dizer isso. O próprio marxismo, será que o marxismo não é refutável? Quer dizer, na prática ele foi, né? Ele foi refutado na prática, né? Pelo chamado socialismo real. Evidentemente que os marxistas, hoje nós temos os marxistas e os marxianos. Os marxianos dizem, não, isso aqui é coisa de marxista, leu mal o Marx, vamos voltar para entender o Marx direito, fazer a leitura hermenêutica do Marx, para poder fazer um socialismo que não é esse aí que deu errado. Tudo bem, então vai tentar. Esses são os marxianos. São os marxianos. Não é? Vai à fonte. Vai à fonte, vai logo à fonte. Então, são essas questões que nós temos que nos perguntar. Tá certo? Agora, o exemplo que você começou na antropologia, depois foi para a arqueologia e tal, é claro que essas evidências, você tem teorias arqueológicas. Então, você pode falsificar uma teoria dessa só encontrar evidências novas. Você tem a teoria da evolução dos hominídeos. Quantas já houve e que já foram falsificadas, mudadas, né, toda hora. A gente pode ter uma teoria histórica sobre o que foi a Revolução Francesa e essa teoria ser falsificada, né? Com novas evidências, com novos documentos, né, como você disse, né, Cátia, com novos documentos. Eu posso ter novos documentos que me levam à falsificação daquela teoria. Posso fazer uma pergunta desse? Vai, fala. Quando Marx ele reformula a questão da dialética a partir da perspectiva do idealismo de Hegel, tá? E ele reformula e constrói a teoria do materialismo histórico dialético, ele não está seguindo essa... Não, ali ele está mudando de metafísica. Ele está mudando da metafísica do idealismo absoluto, que é o idealismo do Hegel, para uma metafísica materialista dialética, preservando a dialética hegeliana, retirando o idealismo absoluto do Hegel e introduzindo o materialismo de Feuerbach. Então ele está transformando o materialismo de Feuerbach, que era um materialismo de ordem mecanicista, num materialismo dialético. O que ele faz é construir um novo sistema metafísico. Quer dizer, ele pega a dialética de Hegel sem o idealismo de Hegel, pega o materialismo de Feuerbach sem o mecanicismo de Feuerbach, e é coisa de gênio, e cria o materialismo dialético, um sistema metafísico completamente diferente. Mas não chega a ser uma refutabilidade. Não, ele está, você pode dizer que ele não está aceitando a metafísica não é uma questão de refutar ou não refutar. Metafísica, ontologia, é uma questão de compromisso. Você se compromete com tal ontologia ou com tal metafísica, né? É um compromisso, porque você, justamente, você está no campo dos enunciados que não fazem parte da ordem do empírico, né? São enunciados com sentido, mas não faz parte da ordem do empírico. Então,